Olá pessoal, tudo bem? Trouxe para vocês hoje mais um passo a passo. Iremos confeccionar hoje essa touca para adulto. Vamos anotando a lista de material e dar início à nossa videoaula de hoje. Estarei trabalhando com a lã Saturno da Ciclo. Ela vem com 150 metros, 100 gramas, Tex 667, agulha indicada de 3 a 5 milímetros. Essa cor aqui é 9700, sombra. Irei precisar de fita métrica, tesoura. Vou colocar aqui essa estrelinha de metal, olha, mas você pode estar colocando o que você quiser, né? Pode ser uma etiquetinha, agulha de tapeçaria e eu vou estar trabalhando com agulha de crochê número 5. O bom dessa lã é que ela já vem aqui, olha, super fácil, né? Da gente começar o trabalhinho, né? Que já tem aqui o lugar certo para puxar. Vou iniciar o trabalho com 43 correntinhas. Trabalhei aqui 43 correntinhas, vou medir. As minhas correntinhas ficaram medindo 29 centímetros. Vou segurar na última correntinha e faço mais uma para iniciar o trabalho. Fiz uma correntinha, na que eu segurei, eu vou trabalhar um ponto baixo. Na próxima, um outro ponto baixo, e vou trabalhar aqui um total de 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vou trabalhar o restante em meio ponto alto. Dou uma laçadinha e fecho as 3 laçadinhas juntas. Ó, deixo folgadinho, tá? Não vou ficar apertando esse ponto aqui. Vou na próxima correntinha, faço mais outro meio ponto alto, dou uma laçadinha, vou na próxima e fecho as 3 laçadinhas juntas. E vou trabalhar aqui um total de 36 meio pontos altos e já volto. Cheguei no final da carreira, um total de 36 meio pontos altos. Para voltar essa carreira de meio pontos altos, eu faço 2 correntinhas. Viro o meu trabalho e vou trabalhar pegando cada alcinha dessa aqui de trás, tá? Então, eu dou uma laçada, vou aqui no meu primeiro meio ponto e faço meio pontos altos. Dou uma laçada, vou no próximo ponto, pegando sempre a laçadinha de trás, meio ponto. Dou uma laçadinha, vou no próximo e fecho as 3 laçadinhas juntas, tá? Vou trabalhar aqui um total de 36 meio pontos altos. Quando chegar na parte do ponto baixo, eu volto. Trabalhei aqui 36 meio pontos, ó. Ele fica meio dobradinho assim. Agora, eu vou trabalhar em pontos baixos, ó. Dá pra perceber direitinho os pontos aqui, tá? Vem aqui, ó, na alcinha de trás, a gente vai trabalhar sempre pegando a alcinha de trás e faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 e o último ponto de número 7. Para voltar aqui, olha, no meio ponto alto, eu comecei com 2 correntinhas. Aqui, eu vou voltar apenas com uma correntinha. Ó, faço uma correntinha. Aqui está meu primeiro ponto, ó, vou na alcinha de trás, faço um ponto,
no próximo, outro ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E começo a trabalhar meio ponto, ó. Dou uma laçadinha, vou na alcinha de trás e fecho as 3 laçadinhas juntas, um meio ponto alto. Vou no próximo e vou fazer um meio ponto alto sobre cada alcinha dessa aqui de trás até chegar no final da carreira, um total de 36. Eu vou continuar fazendo aqui, no finalzinho da carreira eu volto. Cheguei no final da carreira, 36 meio pontos altos. Faço 2 correntinhas, 1, 2, viro o meu trabalho. Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto. E faço um meio ponto. Vou no próximo. Outro meio ponto. E vou trabalhar aqui um total de 36 meio ponto. Ó, pessoal, apesar da lã aqui nessa parte tá escuro, dá pra ver as 2 alcinhas, tá? Ó, uma desse lado, uma do outro lado, tá? Então, a gente vai sempre pegando a alcinha de trás. Vou continuar fazendo aqui, quando chegar lá nos pontos baixos, eu volto. Trabalhei aqui 36 meio pontos altos, faço 7 pontos baixos, pegando a alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para voltar, é apenas uma correntinha, vira o trabalho e começa de novo. 7 pontos baixos e 36 meio pontos altos, pegando a alcinha de trás, tá? Aqui eu fiz um total de 4 carreiras, tô indo para a quinta. Eu vou continuar trabalhando aqui, porque não tem necessidade agora de voltar, né, a cada carreira, porque é só repetir, tá, pessoal? Na hora de subir o meio ponto alto é com 2 correntinhas, e aqui no ponto baixo é apenas uma correntinha, tá? Eu vou continuar trabalhando, quando completar 42 carreiras, eu volto. Trabalhei aqui por 42 carreiras, tá? Meu trabalho ficou desse jeito. Eu acabo a minha última carreira aqui, ó, nos pontos baixos, tá? Na carreirinha que você termina no ponto baixo. Aqui tá onde eu iniciei as correntinhas, aqui embaixo, tá? Aqui eu vou medir para vocês ter uma ideia de quanto ficou medindo. Eu vou medir sem esticar, tá? O trabalho. Ficou com 43 centímetros. Lembrando que estica, tá, pessoal? Se caso você sentir necessidade, você pode fazer mais 2 carreiras, tá? Nunca aumente de uma em uma carreira, é sempre de 2 em 2. Só que só sobrou isso aqui, ó. Pode ser que dê para fazer as 2 carreiras, mas não vai dar para fazer o pompom, ok? Então, esse restinho aqui, eu vou fechar o meu gorro e o restante eu vou fazer um pompom bem fofinho, tá bom? Ó, para fechar a minha touca, eu venho aqui, ó, tá vendo? Esse é o lado direito. O lado direito, ele é composto por 2 carreiras, tá? Ó, a primeira e a segunda, que fica esse relevinho para cima, tá? Esse lado aqui, ó, você vê que só uma carreira o relevinho já vai lá para baixo. Então, não fica legal deixar esse lado como o lado direito, tá? Ó, lado direito, onde você tem o primeiro relevinho para cima, ó, tá? Aí, eu venho aqui, com esse último ponto que eu terminei, e
ajunto aqui, ó, tá? Direito fica aqui dentro e o avesso fica pra fora. Só que aqui, como a lã é escura e ainda mesclada, não ajuda muito, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar com a outra agulha. Ó, peguei uma agulha mais fina, talvez seja até ruim para pegar aqui, mas eu vou fazer com outra lã, tá? Uma lã na cor lisa, para vocês poderem visualizarem melhor. Ó, faz de conta que aqui é meu último ponto, tá? Então, o que que eu faço? Eu faço uma correntinha, aí eu vou pegar na alça de trás de cada ponta aqui, ó, tá? Dá pra ver que tem uma alça de um lado, uma alça do outro. Eu vou trabalhar desse lado aqui que eu terminei, eu vou trabalhar pegando a alcinha de trás, tá? Então, aqui tá meu primeiro ponto, ó, meu primeiro ponto. Vou lá do outro lado. Aqui, desse jeito, tem essa alcinha aqui, ó, desse lado, ó. Tem essa alcinha aqui. Eu não vou pegar aqui, ó, só essa alcinha. Eu vou pegar dentro desse pontinho aqui, ó. Ó, dentro dessa correntinha, tá? Então, fica praticamente duas alcinhas aqui. Então, eu venho aqui e faço o meu ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, no meu outro ponto, tá? Pego a alcinha de trás, vou lá do outro lado e vou pegar meu segundo ponto. Lembrando que não é para pegar essa alcinha só aqui, ó, tá? Eu vou introduzir minha agulha aqui. Aí, tiro e fecho o ponto baixíssimo. Venho de novo aqui na alça de trás do próximo ponto, ó. Vou lá do outro lado, introduzo aqui, ó. Tá vendo, ó? Tiro e fecho com o ponto baixíssimo. Fazer mais um. Pego aqui meu próximo ponto, a alça de trás, ó. Peguei a alça de trás, vou lá e introduzo minha agulha aqui, ó. Gente, dá pra ver direitinho aqui, ó, onde que eu vou colocar, ó. Tá vendo, ó? Venho aqui e fecho. Fazer mais um. Peguei a alcinha de trás, venho aqui no próximo ponto. Se vocês verem, tem só uma alcinha aqui, eu não vou pegar só ela. Introduzo aqui nesse buraquinho e fecho o ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar assim até chegar a 5 centímetros daqui do final, tá? Não feche a touca toda, porque quando chegar aqui, eu vou dar uma invertida. Por quê? Porque esse pedacinho aqui vai ser a dobra. Então, se eu fizer essa emenda desse lado aqui, quando eu fizer a dobra, vai ficar feio, porque a dobra vai ficar aqui do lado ao contrário, né? Então, quando chegar aqui, eu vou inverter para na hora que você virar, ficar os pontos perfeitos, tá? Ficar a emenda perfeita, ok? Acho que dá aproximadamente uns 6, 7 pontos, deixa eu medir aqui. Ó, medindo aqui, dá aproximadamente 2, 4, 6, 7, uns 7, 8 pontos, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha melhor aqui na hora que chegar aqui, mas eu creio que ir deixando 7 pontos para pegar o contrário já dá uma dobra boa. Eu vou continuar fechando com essa lã mesmo, tá? Que é para quando chegar lá no finalzinho, fazer invertido e vocês entenderem melhor. Depois eu desmancho e faço a emenda com a lã normal, tá? Fechei aqui, ó. E deixei 7 pontos, 7 pontinhos, que deu exatamente 5 centímetros, ó. 5 centímetros, tá? Então, aqui é o seguinte, pessoal, deixa eu dar uma esticadinha aqui, ó. Aqui é o avesso, certo? Então, eu vou virar meu trabalho. Virar. Ok? E aí, essa parte aqui vai ficar dobrada pra cima, certo? Ó,
Tá certo que eu vou fechar ele com a lã normal, né? Então, não vai ficar essa cor. Mas se eu trabalho assim, ó, se eu dobro assim, não vai ficar legal, tá? E como eu gosto das coisas assim, bem feitinha, então, o que que eu faço? Como essa parte vai ficar aqui assim, desse lado, agora eu vou fechar a minha touca pelo lado direito, tá? Então, eu vou trazer a minha lã aqui, ó. Eu tava fechando assim, ó. Eu vou fazer uma correntinha só aqui, tá? E vou fechar agora desse lado, tá? Ó, tá vendo? Aqui tá o direito, tá onde eu fiz a emenda que ficou perfeito. E agora eu vou fechar esse lado. Ó, se vocês contarem, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buraquinhos. E desse outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, tá? Ó, tá vendo? Tá desse jeito aqui, ó, onde tem essa correntinha aqui que dá pra ver aqui, uma correntinha, ó, tem a alcinha de trás e a da frente. E nós vamos fechar pegando a alcinha de trás, tá? Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, venho aqui no sétimo e vou lá pegar meu sétimo ponto pegando a alcinha de trás. Venho aqui na alcinha de trás, pego, passo aqui por dentro e fecho, ponto baixíssimo. Vou pegar o próximo, ó, vem aqui no buraquinho aqui, vou lá do outro lado pegar meu pontinho, pegando a alça de trás, ó. E fecho com ponto baixíssimo, 2, 3, 4, 5, alcinha de trás, 6, e o último ponto, ó. E venho aqui e pego o meu último ponto, pegando a alcinha de trás. E 7, tá? Fazer uma correntinha aqui. Então, vai ficar assim, ó. Aqui, onde eu fechei, o lado direito, ficou perfeito. E aqui, onde eu vou fazer a dobra, tá? Ó. Ficou perfeito aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem relevo aqui e tem relevo aqui, ok? Dessa maneira, fica perfeito, fica tudo igual, nem parece que tem emenda, tá? Fazendo da mesma cor, é porque aqui, né, tá com a cor diferente, mas fazendo da mesma cor vai ficar perfeitinho, tá? Se você achou difícil, quiser fazer tudo pelo lado avesso, você faz, mas eu acho que assim fica mais legal, principalmente se você trabalhar com a lã de uma cor só, tá? Que vai dar pra ver melhor essa diferença, ok? Então, eu vou desmanchar aqui, vou fechar com a própria lã e depois eu volto. Terminei aqui já a emenda, né? Aqui já tá pelo lado direito mesmo. Esses aqui foram os 7 últimos pontos que eu deixei para emendar por esse lado, né? Porque nós iremos virar. Vou cortar o fio. Aqui eu dou uma laçadinha e puxo. Depois, com a agulha de tapeçaria, eu vou esconder esse fio aqui. Coloquei um pedaço de lã aqui, ó, na agulha de tapeçaria. E agora, nós iremos fechar. Começa a fechar aqui, ó, por onde teve a emenda. Eu vou pegar aqui, ó, em cada relevinho desse aqui, tá? Ó, vou passando a minha lã em cada relevo desse aqui, ó. Vem aqui na primeira carreirinha, ó, tá? E vou passando. Vou continuar passando aqui e já volto. Aqui não tem segredo, pessoal, só ir passando assim, ó, tá? Ó, aqui
é só franzir e dar um nó bem apertado. Tá vendo? Ó, fica bem fechadinho, ó. Aqui você aperta bem, dá uns 3 ou 4 nós, tá? Vou cortar o fio. Eu vou deixar um pedaço aqui assim mesmo, porque depois eu vou colocar o pompom aqui, né? Eu vou esconder esses fios aqui também. Aqui, ó, onde tem a emenda, eu dei 2 nós com o fio aqui, ó. E agora, eu venho com a agulha de tapeçaria e venho escondendo esses fios. Pessoal, aqui é super fácil, tá? É só vocês escondendo aqui, ó, no meio dos pontos aqui, ó. De preferência no meio da lã, que aí não tem como soltar, ó. Tá vendo, ó? E nem vai aparecer. Essa parte aqui é aquela parte que dobra, tá? Então, vem aqui pelo menos pelos 7 pontos, né? Umas 7 carreirinhas. E pronto, ó. Não vai soltar, tá? Corta o fio e faça a mesma coisa com o outro. Ó, escondi o outro fio também. E pronto. Essa parte aqui vai ficar dobrada, né? Agora, nós iremos fazer o pompom. E vou colocar a estrelinha também aqui, ó, tá? Para colocar a estrelinha, ó, eu uso a própria lã, tá? Ó, coloquei aqui, ó, no buraquinho e saí no outro, ó, tá? Coloquei aqui e saí nesse outro lado, tá? E fica assim. Ó. A emenda tá aqui atrás e coloco aqui, ó, do ladinho. Lembrando que se você tiver uma etiqueta, né? Você pode colocar. Com a agulha de crochê, eu puxo o fio aqui para trás. Ó, coloquei aqui desse lado, vem com a agulha do outro lado aqui e pego a outra parte. Aí puxo, ó, tá? E dou um nozinho aqui, ó, atrás. Ó, um nó e dou mais outro, 2, tá? Pronto, rapidinho, ó. Tá vendo? Aí, agora, eu venho com a agulha de tapeçaria e vou esconder esses fios. Ó, coloquei na agulha de tapeçaria, venho aqui por trás, tá? Venho por trás e vou passando entre os pontos aqui, igual eu fiz do outro lado, tá? Na emenda, ó. Ok? Vou esconder esse aqui e o outro e já volto pra gente colocar o pompom. Ó, fiz o pompom aqui, tá? Fica um pompom bem bonito, né? Porque a lã é toda mescladinha. Deixei 2 pedaços aqui para poder amarrar na touca. Vem aqui, minha touca já tá dobrada no lugar certo, né? Lembrando que a emenda tá aqui atrás. E com a agulha de crochê, eu vou colocar aqui por baixo, né? E vou puxar um lado, ó. Puxo um fio e puxo o outro. Introduzo a agulha do outro lado e puxo o outro. Viro. E aqui, ó, prender bem, né? Dá um nó bem apertado. 3, 4, tá? Dá mais um. 5. E esse fio eu vou puxar lá pra cima novamente. Ó, eu coloquei na agulha e vou passar lá pra cima e vou sair aqui, ó, no meio do pompom, tá? Ó, depois eu corto o excesso. Eu poderia puxar com a agulha de crochê, mas essa agulha de crochê é muito grossa, tá? Ia ficar difícil fazer isso, ó. Tá vendo? Puxo bem, agora eu vou lá e pego outro.
Pronto. Aqui agora é só cortar o excesso, né? E aqueles 2 fios que eu deixei aqui também, né? Onde eu amarrei, eu corto aqui, ó, no tamanho do pompom. E o gorro ficou pronto, ó. Ficou um tamanho bom, né? Lembrando que aqui laceia bem, estica, né? A parte da frente, né? Com um detalhinho aqui da estrelinha. Aqui a parte de trás, não se percebe onde fez a emenda, ó. Só pegar no lugarzinho certo, né? Aqui também, olha, onde eu dobrei, né? Ficou certinho. Essa lã aqui é muito linda, vale a pena vocês comprarem um novelinho e tá fazendo essa touquinha aqui, tá? Se fizerem, quiser me marcar lá no Instagram, pode marcar, ok? Eu vou deixar na descrição do vídeo o material, né, que eu usei. Vou deixar meu Instagram, meu Facebook, né, e os outros canais que eu tenho aí no YouTube. Se restou alguma dúvida, pessoal, pode me procurar lá no Instagram. Eu falo com vocês, tá? Eu retorno tudo, ligo para vocês, a gente conversa, bate um papo, ok? E a videoaula de hoje fica por aqui. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as próximas notificações, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo passo a passo.